Olá, turma do segundo ano, bom dia, boa tarde, bem-vindos a mais um dia de aulas online. Hoje é quarta-feira, dia 11 de novembro, e vocês terão comigo aula de ética. Mas tia, não é de história, não? Sim, nós teremos aula de história, só que hoje, nesta quarta-feira, teremos aula de ética, é o que vocês estudarão comigo. Vocês já estudaram sobre vários assuntos, já estudaram sobre o capítulo 4, que foi o último capítulo visto, já terminaram as atividades do livro. Só que você já parou para pensar, o que é ética? Desde o começo do ano, vocês estão vendo várias coisas sobre ética, sobre respeito, principalmente, sobre diálogo, sobre solidariedade. E aí? Tem vários aspectos que trabalham a ética, mas o que é ética? Você sabe o que é ética? O que significa a palavra ética? A origem das palavras, elas têm diversas. Por exemplo, existem palavras que vieram do grego, do hebraico, do aramaico. Existem palavras que vieram lá do Egito, palavras egípcias. Então, as palavras, elas têm várias origens. E a palavra ética, ela também tem sua origem. Vocês vão ouvir agora um texto que está explicando o que é ética. Além disso, também tem uma historinha muito interessante que vocês ouvirão, uma história bem legal que fala exatamente sobre o que é ética e a conversa entre uma mãe e uma filha. Na nossa aula de hoje, além dessa historinha, além desse texto, vocês terão uma atividade de casa para fazer no caderno. São apenas duas questões pequenas, questões curtas, mas que são muito importantes também. Ok? Então, eu peço que você separe seus materiais da nossa aula de hoje. Pegue seu caderno. Se você não tiver um caderno específico para a ética, você pode utilizar o caderno de história. Então, eu peço, por favor, que você preste bastante atenção na leitura desse texto. Estamos vivendo no Brasil uma série de crise moral e ética. Diariamente somos bombardeados com notícias de ações antiéticas em todos os âmbitos possíveis, mas principalmente na política. Vocês vão entender o conceito de ética, mas eu gostaria de falar um pouquinho sobre isso. Atualmente, recentemente, brevemente acontecerão aqui no Brasil as eleições municipais, como você já sabe. No próximo domingo, dia 15, nós escolheremos vereadores e prefeitos, cada um de sua cidade. Cada brasileiro, cada cidadão tem o direito de escolher as pessoas que ele quer que os represente ao atuar na cidade, pois o prefeito e os vereadores, vice-prefeito também, eles comandam a cidade, eles administram a nossa cidade. Administram, por exemplo, o dinheiro que entra na prefeitura, do dinheiro dos impostos que nós pagamos. Você sabe que a gente paga bastante imposto. É pago imposto da casa que nós moramos, do carro que circula pelas ruas, de todas as coisas que a gente compra, inclusive até um biscoito que você comprar. Uma parte daquele valor que você pagou é de imposto. E para onde vai esse dinheiro? Ou pelo menos onde deveria ir? Esse dinheiro ele é revertido para benefício de toda a comunidade, como construção de escolas, de postos de saúde, melhoria da iluminação das ruas, serviço da água, inclusive também as estradas, que é uma das coisas que mais precisam melhorar nas nossas cidades, o asfalto de ruas e várias outras coisas. Mas aí no cenário político do Brasil, infelizmente, muitas pessoas não estão cumprindo com seus deveres, não estão sendo éticos a utilizar o dinheiro público, pois é um dinheiro meu, é um dinheiro de todos nós brasileiros que nós pagamos diariamente imposto sobre as coisas que nós consumimos. E todo esse dinheiro deveria ser revertido para a melhoria da nossa cidade, que infelizmente em muitos lugares isso não acontece.
Mas vamos falar agora sobre o que é ética. O que significa a palavra ética? Vamos ver. Na política do Brasil, não é só lá que está o problema. Basta prestarmos um pouco de atenção e veremos infinitos exemplos de jeitinhos, de fura-fila, de propinas, aproveitar o sinal, estacionar em lugar proibido, etc, etc, etc. Uma infinidade de coisas que são erradas, como por exemplo essa daqui que eu mencionei agora. Furar fila. Isso é correto? Você está numa fila, seja de um banco, de um supermercado, ou até mesmo ao entrar na escola ou outro local. Existe uma fila. Tem pessoas que chegaram primeiro que a gente, mas aí essas pessoas que chegaram primeiro, elas serão atendidas primeiro, a não ser que sejam prioridade, como por exemplo gestantes, idosos, pessoas com alguma deficiência. Então, existem filas para isso, para atender esse determinado público. Quando você chega lá na fila, aí você encontra um amigo que está 10 pessoas na sua frente. Ele está mais na frente e você mais atrás. Aí você olha seu amigo e diz: paga essa conta para mim, por favor. Isso é correto? O que é que vocês acham? Essa pessoa está ou não está furando fila? Sim, ela está furando fila. Isso é uma atitude correta? O que é que vocês acham? Não, essa atitude não é correta. Ou seja, essa pessoa está sendo antiética. Ela não está fazendo o que é correto. Ou, por exemplo, estacionar no lugar proibido. A pessoa vai lá com o carro dela e estaciona no local que não pode, onde tem a plaquinha lá informando proibido estacionar. Mas a pessoa vai lá, viu a placa, mas ainda assim ela estaciona no lugar errado. Isso é uma atitude correta? Não. E o que é que essa pessoa está sendo? Antiética. Tem muitas coisas que as pessoas fazem ao longo do dia, que são esses jeitinhos, esse jeito de burlar as coisas, esse jeito de querer se beneficiar às custas de outras pessoas. E isso é antiético. Ou seja, a corrupção no Brasil, ela existe em várias coisas, não só na política do Brasil, como vocês devem escutar os familiares de vocês conversando, que falam sobre a política do Brasil, tem muita coisa errada. Mas, inclusive, nós brasileiros também deveremos nos policiar para a gente fazer o que é correto. Se furar a fila é errado, como é que eu posso falar de uma pessoa que está sendo corrupta, sendo que eu também estou? Eu também estou fazendo o que é errado. Furar a fila é errado, fazer aquele jeitinho, estacionar no lugar proibido, isso também é errado e tem muita coisa também. Outro exemplo que eu falei para vocês foi aproveitar o sinal. Vocês sabem que os acidentes de trânsito, eles acontecem todos os dias. Todo dia acontece acidente. Pessoas atropeladas, animais atropelados ou batidas leves, mas acontecem acidentes. E muitos acidentes acontecem porque as pessoas não respeitam as leis de trânsito. Infelizmente, querem aproveitar o sinal que está amarelo. Ah, mas dá tempo. Aí o que acontece quando chega lá na frente? Um acidente. Uma pessoa é atropelada, ou um animalzinho é atropelado, ou até a própria pessoa pode bater em outro carro. E aí ocorrem os acidentes. Se as pessoas fossem mais respeitosas, tanto com as leis do trânsito, ou como com os próprios seres humanos, entre os seres humanos, isso não aconteceria. Mas, afinal de contas, o que é ética? Vamos ver. A palavra ética vem do grego ethos e significa aquilo que pertence ao bom costume, ou seja, bons costumes, ou também costume superior ou portador de caráter. Traduzindo, ética são pessoas de caráter, que fazem o que é bom, que têm bons costumes, que respeitam os seres humanos, que respeitam os animais. Então, aquela pessoa que é ética,
ela respeita as pessoas. Ela tem bons costumes. Princípios universais, ações que acreditamos e não mudam independentemente do lugar onde estamos. Independentemente do lugar onde nós estamos, nós devemos ser éticos. Eita, eu quebrei alguma coisa de alguém, mas ninguém viu. Eu estava sozinho, eu estava sozinha e ninguém viu que eu quebrei. Eu vou lá, pego os caquinhos, jogo no lixo e ninguém vai ver, ninguém vai saber que fui eu que quebrei. Isso é ético? O que é que vocês acham? Não! Se você não assume seus erros, se você não assume que você fez alguma coisa errada, isso é antiético. Você está sendo desrespeitoso com as outras pessoas. Portanto, a ética nada mais é do que bons costumes. Outro conceito de ética é a área da filosofia que estuda a moralidade, tais como os conceitos de bem e mal, nobre e ignóbil, certo e errado, justiça e virtude. A ética nos ensina o que é certo e o que é errado, o que é bom ou o que é mal. Entender o significado de ética? Ela nos ensina tudo isso. Parece filosófico, mas na verdade é muito simples. Todos temos algum senso do que é certo ou errado. Vocês, crianças, também já sabem o que é certo e o que é errado. Existem regras na nossa casa, existem regras na nossa escola, existem regras na nossa sociedade que devem ser cumpridas. E vocês, crianças, sabem o que é certo e também o que é errado. Se você parar para pensar, como nos sentiríamos se determinada ação que cogitamos fazer fosse publicada em uma rede nacional? Imagine só você realizar algo que é errado e o mundo inteiro ficar sabendo. Como é que você vai se sentir? Todo mundo sabe que aquilo que a pessoa fez é errado. Como é que você se sentiria se soubesse que o mundo inteiro soube algo de errado que você fez? Você se sentiria bem? Você se sentiria feliz? Obviamente não. Se sentirmos constrangimento, vergonha, então é errado. Não faça. Se você vai sentir vergonha, se você vai se sentir constrangido, todo mundo ficou sabendo de alguma coisa errada que você fez, então não faça. Você já sabe que isso é errado. Isso se chama honestidade. Você sabia? Honesto nada mais é do que você fazer o que é certo, mesmo que ninguém esteja vendo. Nós devemos sim sempre agir com honestidade para todas as pessoas. Sermos honestos com os nossos sentimentos, sermos honestos nas coisas que nós vemos, nas coisas que nós fazemos, inclusive nas coisas que nós pensamos. Nós devemos ser sempre honestos. Tem uma historinha aqui muito interessante que eu gostaria de contar para vocês, que eu prometi que teríamos uma historinha hoje. E essa historinha fala sobre uma mãe e uma filha. Vamos ouvir com atenção. Sara é uma menina de 8 anos de idade e a mãe dela se chama Maria, certo? Sara disse o seguinte: Mãe, não consegui responder essa questão do tema. A senhora pode me ajudar? Sim, filha. Você já leu a matéria? Li, mas não achei a resposta. Mas você leu bem lido ou foi só assim por cima? Se eu ler também, eu não vou encontrar? Eu li, mãe, mas não encontrei. Ok. Deixe-me ver. Procuro a resposta e encontro. Filha, a resposta está bem aqui. Fecho o livro e passo para ela. A mãe, Maria, estava lá ajudando sua filha Sara, pois ela estava com uma dúvida em determinada matéria. Ela leu o texto, só que ela não conseguiu entender. Ela leu de novo, ela procurou de um lado do outro e não conseguiu encontrar a resposta. A mãe dela foi e perguntou: se eu ler, eu vou encontrar? Ela foi lá e leu.
Ela leu o texto, encontrou a resposta, ela fez o quê? Fechou o livro e devolveu a Sara. E ela disse que tinha encontrado a resposta. Sério, mãe? Me diz então qual é? Não, filha, ela está aí. Leia de novo que você vai encontrar. Mas será que a senhora não pode me ajudar um pouco? Eu estou pedindo uma ajuda. Por favor, me ajuda. Me diga a resposta. Posso, filha. Eu posso te ajudar sempre. Fazemos assim então. Eu te digo a resposta com uma condição. A mãe dela disse que daria a resposta para aquela dúvida dela. Só que tinha uma condição. Você escreve no livro que quem respondeu fui eu. Claro que não, né, mãe? Eu não posso fazer isso. Não pode por quê, filha? É a verdade, não é? Mas, mãe, a senhora não pode fazer o tema por mim. Pois é, não posso. E mesmo sabendo disso, você me pediu. E ela saiu triste, chateada e caminhando até a escada e parou. Ela dá meia volta e diz: Mãe, quero te dizer uma coisa. A senhora está me criando muito bem. Vocês perceberam que Sara disse para a mãe o seguinte: ela compreendeu que se a mãe tivesse dado a resposta para ela, isso seria errado. Ela precisaria fazer o quê? Ler novamente o texto para encontrar a resposta. E se a mãe dela tivesse dado a resposta para Sara? Se Maria, a mãe, tivesse dado a resposta, o que é que vocês acham? Ela estaria sendo ética? Não, obviamente não. Se ela tivesse dado a resposta, ela não estaria ajudando a filha dela, muito pelo contrário. E se ela tivesse dado a resposta, o que é que seria necessário fazer? A Sara deveria escrever lá no livro que quem tinha dado a resposta era a mãe. Aí a professora iria abrir e vai dizer: Sara, essa resposta não é sua, essa resposta é de sua mãe. Como é que Sara ia se sentir? Como é que Sara se sentiria? Feliz ou com vergonha? O que é que vocês acham? Com certeza ela se sentiria com vergonha, pois algo que ela queria esconder foi revelado. Assim é o nosso dia a dia. Quando as coisas que nós fazemos de errado são reveladas, nós sentimos vergonha e percebemos que aquilo não é o correto a se fazer. Por isso, nós precisamos sempre fazer o que é o correto, independentemente da situação. Mesmo que aconteça de quando nós fazemos alguma coisa errada e aí nós levamos uma bronca, isso vai nos ensinar a fazer o que é correto assim por diante. Isso se chama caráter e honestidade. Portanto, sejamos sempre honestos, mesmo que a gente vá levar uma bronca, mas isso se chama amor. Quando a gente leva uma bronca da nossa família, isso significa que essas pessoas nos amam. Elas estão nos ensinando aquilo que é o correto. Elas estão nos ensinando a sermos cidadãos de bem, pessoas honestas e, consequentemente, pessoas muito mais felizes. Gostaram de saber o que significa a palavra ética? Eu adorei essa história da Sara. Que bom que a Sara compreendeu que isso é o correto a ser feito. Mas muito bem, minha gente, na nossa aula de ética nós descobrimos a origem da palavra ética, que ela vem do grego. Vocês viram agora essa pequena historinha sobre o que é ética e vocês sabem sim o que é certo e o que é errado. Na nossa atividade de hoje, eu vou passar uma tarefa para vocês fazerem como atividade de casa no caderno. São apenas 2 perguntinhas bem fáceis de fazer que vocês vão responder assim, ó, rapidinho. Prepare seu caderno que nós vamos fazer essa tarefa. Comece colocando o nome da escola. Você vai colocar a data de hoje. Vai colocar também aluno ou aluna. Coloque xizinho para pular uma linha. Tarefa de casa. Pula uma linha e comece pelo primeiro quesito.
Preste atenção que quando vocês pularem linha, não pode escrever nada nessa linha, tá certo? Precisa deixar essa linha toda em branco, porque você vai deixar a sua tarefa organizada. Combinado? Muito bem. Coloque o primeiro. Marque um X nas atitudes éticas. Ponto. Pule uma linha, abra parênteses e escreva: respeito, brigas, diálogo, xingamentos, lealdade, honestidade. Pule uma linha. Segundo, desenhe uma cena que mostre atitude ética entre pessoas e animais. Ponto. E você vai deixar as próximas linhas do seu caderno para responder a essa atividade. É bem simples de responder, mas eu vou explicar. Quando vocês forem responder essa atividade, de marcar as atitudes éticas, observem que tem aqui algumas palavrinhas bastante interessantes. Respeito é algo que nós devemos ter mutuamente, um respeitar o outro. Brigas, isso é uma atitude ética? Quando acontece de algum desentendimento, ou você não concordar com algo, ou você não se agradou de algo, algo lhe deixou desconfortável, o correto a se fazer é dialogar, sentar e conversar e explicar para a pessoa: eu não gostei da sua atitude, você fez algo que me entristeceu. Conversa, pede desculpa, então é assim que nós devemos resolver. Diálogo, vocês sabem que é conversa. O diálogo é nada mais do que conversar, do que você conversar com outra pessoa, expor para ela o que você não gostou, algo que foi para você desagradável, algo que você escutou, e aí se entenderem. Xingamentos. Chamar a pessoa por nome, por palavras feias, como vocês sabem que essa atitude não é correta a se fazer, pois nós devemos tratar as pessoas como nós gostaríamos de ser tratados. Se a gente quer ser tratado com respeito, com carinho, com amor, é isso que devemos fazer para todas as pessoas. Ah, tia, mas aconteceu de certa vez, a pessoa foi lá e me xingou, eu dei um empurrão nela. Quem é que está errado na história? As duas pessoas. Tanto quem xingou está errado, quanto quem deu um empurrão está errado. Nenhuma das duas teve uma atitude correta. E o que é que você deve fazer? Conversar para a pessoa, chamar um adulto responsável, se acontecer entre você e um amiguinho, ou se você e seu irmão. Chama o adulto responsável e explique o que aconteceu. Diga para a pessoa que essa atitude que ela teve não é correta, que você não gosta de ser chamada por um determinado apelido, você quer ser chamada pelo seu nome ou por algum outro nome que você goste. Explicar, expor para a pessoa e aí o adulto vai tomar uma atitude. Lealdade e honestidade são palavras muito parecidas. Lealdade significa respeito aos princípios e regras que norteiam a honra e a probidade. Fidelidade aos compromissos assumidos. É você ser fiel a um compromisso que você assumiu com alguém. Isso significa lealdade. Mas o que é honestidade? Honestidade começa com H. Vamos ver agora o que significa a palavra honestidade. De acordo com o dicionário, a palavra honestidade, qualidade ou caráter de honesto, atributo do que apresenta probidade, honradez, segundo certos preceitos morais socialmente válidos, ou característica do que é decente, do que tem pureza e é moralmente irrepreensível castidade. Tem vários significados. E você pode encontrar também no dicionário outras definições acerca do que é honestidade. É você ser puro, é você ser uma pessoa verdadeira. Entenderam? Você vai marcar um X nessas atitudes que são corretas, são atitudes éticas. E no segundo quesito, desenhe uma cena que mostre atitude ética entre pessoas e animais. Como vocês sabem, infelizmente, muitos animais eles não são bem tratados pelos seres humanos, que são ditos seres humanos. Os animais merecem sim o nosso respeito, inclusive os nossos de casa. Tem um determinado momento em que o animal está lá dormindo,
tá lá quietinho e ele não quer que ninguém mexa com ele, mas aí chega alguém e quer mexer no cachorro, quer brincar com o gato e o gato não tá afim de brincar. Devemos respeitar os animais. Cada um tem o seu momento, assim como a gente não acorda todos os dias de bom humor. Tem dia que você não quer conversar, tem dia que você está chateado com alguma coisa, ou você não dormiu bem, ou você está sentindo alguma dor. Então você se encontra mal-humorado, você está chateado. Assim são os animais, eles também têm sentimentos. E os animais devem ser respeitados durante os seus momentos. Tem momento que ele não quer brincar, tem momento que ele não quer estar próximo dos seres humanos, então a gente respeita, deixa o animal lá quietinho e quando ele se sentir à vontade, ele vai se aproximar das pessoas. Entenderam? Na nossa próxima aula de ética, eu gostaria de trazer isso daqui para nós conversarmos um pouco. E a senhora vai falar sobre os emojis? Mais ou menos isso. A gente vai tratar sobre o que cada um desses significa. E eu gostaria também de, na próxima aula de ética, a gente vai conversar sobre um desenho que eu vou elaborar com vocês. É uma pizza. E a gente vai comer essa pizza? Não, uma pizza de brincadeira que nós vamos fazer, tá bom? Olha só, vamos conversar sobre isso daqui. Você já fez essa cara? O que será que isso aqui significa? Ou então essa daqui, que eu mostrei na aula. Outra. Vamos fazer essas carinhas aqui que eu estou mostrando. Às vezes a gente tá assim. Às vezes a gente tá assim. Outras vezes nós estamos assim. É ou não é? Tem dia que a gente tá meio assim. Outro dia nós também estamos assim. Quando alguma coisa acontece. Por vezes. Outra vez estamos assim. Pensativos. Ou outras vezes nós estamos assim. E eu espero que nós passemos mais dias assim, sorrindo, alegres e contentes. Na nossa próxima aula de ética, nós vamos conversar um pouquinho sobre esses emojis. Tá certo? Então, não perca a nossa próxima aula. E eu te espero, minha turma do segundo ano. Eu vou ficando por aqui. Responda a atividade e compartilhe lá no aplicativo que eu quero ver. Em breve nós nos veremos e eu te aguardo lá na nossa escola. Então não perca, você que é do segundo ano da manhã e da tarde. Apareça lá na nossa escola, mantendo os cuidados necessários, como o uso da máscara. Lá na escola vai ter sempre álcool em gel para passar nas mãos, higienizar. Mas nós deveremos fazer o quê? Respeitar as regras da escola, mantendo o distanciamento, certo? Não pode ficar tirando a máscara, tem que ficar com a máscara o tempo todo. Tia, mas eu quero beber água, como é que eu vou beber? Abaixa um pouquinho, bebe água e cobre de novo o rosto, certo? Então, vamos respeitar as regras da escola para que não aconteçam novos contágios. E se acontecer de pessoas ficarem doentes, o que é que vai ocorrer de novo? As escolas vão fechar, a gente vai ter que voltar para as aulas apenas online novamente. Eu sei que vocês estão com saudades, que querem ver os amigos, que querem ver seus professores e não vê a hora de voltar para a escola. Mas nós deveremos manter esses cuidados de distanciamento, o uso da máscara, higienizar as mãos e uma coisa muito importante também. Material escolar não pode ser compartilhado. Lápis, borracha, apontador, lápis de cor, régua, seja o que você for usar, garrafa e copo, que é uma das coisas que mais os alunos esquecem de levar para a escola. Mantenha dentro da sua bolsa esses materiais e antes de sair de casa, confira se na sua bolsa tem tudo que você vai precisar. Certo? Então, eu conto com a colaboração de todos. Mantenha sempre seus materiais organizados e leve-os para a escola, pois em breve nós nos veremos e eu estou te esperando, viu, segundo ano? Estou esperando pela presença de vocês lá na nossa escola. Um beijo para todo mundo, fiquem com Deus e até a próxima aula. Tchau, tchau!